1 João 4,1, o apóstolo João nos faz um alerta dizendo: Amados, não creais em qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo. E assim como existe o espírito da verdadeira profecia, que nada mais é do que o Espírito Santo, o espírito da revelação, existe também o espírito da falsa profecia, o espírito de engano. Jesus disse em Mateus 24:24 que surgiriam falsos profetas fazendo tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E Efésios 1:17 diz o seguinte, se referindo ao Espírito da revelação, ao Espírito de Deus, ao Espírito que anuncia coisas vindouras, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O Espírito de sabedoria e de revelação não é dado para que saibamos a vida dos outros, mas ele é dado para que possamos ter um entendimento profundo da palavra e, em alguns casos, sim, possamos ter revelações a respeito de coisas que hão de vir. E João 16:13 faz a seguinte afirmação, se referindo ao mesmo Espírito ou à mesma unção, porque o Espírito Santo ele também muitas vezes é comparado à unção na Bíblia Sagrada. Basta você ler 1 João 2:20 e 1 João 2:27. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, ou seja, para dentro da palavra, pois ele não dirá nada de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Um dos papéis do Espírito Santo é anunciar o futuro, é anunciar as coisas que ainda hão de ser. Ele conhece o futuro porque ele é Deus. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E assim como o Espírito Santo é Deus, ele também conhece o futuro e ele revela o futuro a nós. Perceba que o texto diz que ele anunciará o que há de vir. Ou seja, ele revela as coisas vindouras. Ele revela as coisas futuras, pois Deus conhece o futuro. Em outras palavras, ele é um Espírito revelador. Quanto ao espírito do engano, há duas referências na Bíblia a respeito dele. A primeira está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 22. Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas, de Baal e de Azera. E o Senhor disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. E 2 Tessalonicenses 2:11 e 12 nos dizem o seguinte, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E ao lermos essas passagens, entendemos que há espíritos de engano trabalhando para poder induzir as pessoas ao erro, e o que é mais chocante é que esses espíritos trabalham para Deus. E eles são enviados, isso mesmo que você ouviu, eles trabalham para Deus. E eles são enviados para enganar aqueles que desprezaram a verdade, para levá-los à destruição. Entretanto, essa nunca foi e nunca será a vontade de Deus para ninguém. Essa é a vontade permissiva de Deus, quando Ele envia um espírito de engano. Por isso é importante que creiamos na verdade, em tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que é a verdade de Deus impressa, João 17:17, e busquemos o dom de discernimento de espíritos, 1 Coríntios 12:10, para não sermos enganados. Essa foi uma reflexão da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Deus esteja contigo sempre. Eu sou o seu amigo e irmão em Cristo, evangelista Jonathan Ricardo Dias.